Olá, seja muito bem-vindo ao Clube do Livro de Daniele Leonel. Nós estamos trabalhando um capítulo por semana deste livro maravilhoso que é O Poder do Subconsciente, Dr. Joseph Murphy. Nós já estamos trabalhando há algumas semanas e a gente está iniciando hoje o capítulo 19. E se você está chegando agora, fica tranquilo. Tá tudo organizado também no nosso canal do YouTube, Daniele Leonel, uma playlist com o comentário de todos os capítulos. E tem sido maravilhoso perceber que muitas pessoas têm comprado o livro, têm realmente assistido cada uma destas lives de maneira a colocar esse conteúdo na prática. Hoje mesmo recebi um feedback de uma cliente amiga que apenas escutou a primeira aula, o primeiro capítulo desses comentários que a gente faz sobre o poder do subconsciente e ela já atingiu o objetivo de vida dela, que é a promoção no trabalho com uma equipe que ela desejava muito. E isso é extraordinário. Quando você tem um livro como esse, como objeto de estudo, como nós fazemos aqui, né? Então, a cada semana a gente trabalha um capítulo, partilha desse conhecimento para colocar ele na prática. Então, eu deixo esse conhecimento bem fácil, bem simples. O objetivo nosso é agregar valor na sua vida, para que você realmente aplique e tenha resultados extraordinários, ok? Vamos começar então? O capítulo de hoje, para mim, ele é maravilhoso, porque ele fala como usar a mente subconsciente para eliminar o medo. Olha que fantástico. É uma das maiores travas que nós temos, né? É o bendito do medo. E ele trabalhou com um dos alunos dele, já começa fazendo um relato muito interessante. Um dos alunos foi convidado para discursar num banquete, ele se sentiu completamente paralisado. E o que aconteceu? Ele repetia, antes de se preparar até mesmo para essa fala, esse discurso no banquete: vou vencer o medo, estou vencendo neste instante, falo tranquilamente e com confiança, estou relaxado e à vontade. E essa frase fez com que ele realmente se sentisse muito seguro para fazer todo o discurso que tinha programado. E isso é extraordinário. Agora vamos lá. A mente subconsciente é sensível à sugestão. A gente tem falado isso ao longo de todos os capítulos. E aqui ele reforça. É controlada por sugestão. Quando silenciamos a nossa mente. Fazemos um processo então de relaxamento muito semelhante quando a gente vai iniciar o sono. Relaxado, os pensamentos que povoam o nosso consciente mergulham para o subconsciente. Então, qual é a melhor hora para você fazer uma reprogramação? Qual é o melhor momento? É aquele momento que você conscientemente decide ficar relaxado e se programar. Ele coloca aqui o maior inimigo do homem, né? Se alguém já disse que o maior inimigo do homem é o medo. E ele coloca que a maioria das pessoas tem medo da velhice, medo da morte, medo da loucura, medo de não ter dinheiro, medo do futuro, medo do passado. E ele vai falando uma série de medos aqui que encontram território na mente humana. Só que esse medo, na verdade, são só os próprios pensamentos. E aqui ele te dá uma grande luz perante ao medo. Ele fala que esses medos que a gente cria sobre todos esses assuntos são só pensamentos. Pensamentos que, se repetidos, eles se transformam em emoção. E essa emoção a gente dá o nome de medo. Então presta atenção que medo de todas essas coisas que eu acabei de falar, medo de falar em público, medo de dirigir, medo, em geral, ele é só uma construção de uma sequência de pensamentos, só isso. E se você tem uma construção do pensamento, você pode ressignificar esses pensamentos, reprogramar os pensamentos e ganhar uma nova origem para você. Ele relata aqui perfeitamente que nossos medos, a maioria deles, é apenas uma formação como sombra, quando uma criança está dormindo e ela imagina que aquilo é um monstro assustador e de repente ela se depara com a realidade que aquilo ali era só sombra. E ao se dar a luz, né, ao se perceber a luz, o pai e a mãe chegam no quarto da luz, aquilo se desfaz. Então, o medo, vamos gravar isso como um divisor de águas para nossa vida?
Dani, eu tô com medo. Eu vou devolver para você. Você só tá com um padrão de pensamento que tá repetindo aí dentro, que tá te trazendo uma emoção. Então vamos reprogramar isso, trazendo um novo padrão de pensamento para você, né? A gente chama o medo como sombras de ilusão, que quando se coloca a luz, tudo aquilo se torna mais claro. Faça as coisas que teme, ele coloca aqui. Faça a coisa que teme e a morte do medo será certa. Olha que forte, né? Então, o que você realmente tem medo? Medo de falar em público, por exemplo? Né? Faça isso e você vai ver quanto que o medo ele se acaba por si só. Muito obrigada a vocês que estão entrando ao vivo e aqueles que também vão assistir aqui pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Estamos fazendo a leitura comentada, né, do capítulo 19 do livro Poder do Subconsciente. Então, ele fala pra gente entrar em ação e fazer aquilo que teme e pense positivamente que vai vencer os seus medos, chegando a uma decisão final da mente consciente, né? Liberamos o poder do subconsciente, começa a fluir de acordo com a natureza dos nossos pensamentos. Então vamos pensar o seguinte: você tem um desejo sincero de começar a andar de bicicleta, não é assim? E pode ser que você recebeu pensamentos seus ou vindo de outras pessoas, como a gente viu no pensamento, nos capítulos anteriores, e esse pensamento deixa você com uma sensação, né, uma percepção de medo. O que ele fala? Se imagine então em cima dessa bicicleta, já pedalando, já celebrando a volta que você deu ali no quarteirão e celebrando isso. E todo esse medo vai embora. Daí pega a bicicleta e vai, se coloca em movimento, tá bom? Superando o medo da plateia. Ele já colocou anteriormente um caso da Janete, que tinha pavor de cantar em público. E ele reforça aqui, né, que todos os medos que rondavam o subconsciente dela sobre o que a plateia ia achar dela, o que ia acontecer, simplesmente trazia para simplificar em uma frase que é: eu canto maravilhosamente bem, sou equilibrada, serena, confiante e calma. Olha que frase que está no positivo, focando no resultado que ela quer alcançar. Agora vamos dar uma pausa aqui no livro e vamos trazer isso para a sua vida. O que você realmente quer vencer o medo? É de cantar, é de fazer uma reunião, é de falar em público? Qual é o medo que você quer aprender a lidar a partir de hoje? Escreva então, né? Se realmente você quer se manter saudável, escreva uma frase que isso signifique algo forte para você. Então, eu sou muito saudável, me sinto pleno e livre para fazer atividades físicas e ser muito feliz. Escreva a sua frase e repita isso, né? Como realmente quase um disco quebrado para reprogramar a mente. É preciso que a gente tenha realmente essa condição de saber que a nossa mente é reprogramada por repetição, tá certo? Medo do fracasso. Ele diz aqui nesse medo do fracasso que muitas pessoas temem esquecer a matéria antes da prova. Gente, e isso é real, né? A gente até tinha uma palavra, falava assim: nossa, deu branco, não lembrava de nada. E esse medo do fracasso, de dar branco, é o medo do medo. Olha que absurdo como a nossa mente é, né? O medo de esquecer faz com que a gente coloque foco no esquecimento e aquilo ocorra. Então, ele também deu uma dica maravilhosa, que é você sair dessa situação pensando e focando naquilo que quer, né? Então, o pensamento precisa estar focado que sou capaz de lembrar com facilidade de tudo aquilo que eu aprendo, tenho poderoso poder de concentração dentro de mim, e caminhando com essas frases para que esse medo do medo desapareça, certo? Isso é muito gostoso ver os relatos que ele vai colocando ao longo do capítulo, e em um especial ele fala sobre o próprio medo que o autor tinha de água. Ele realmente com 10 anos passou por uma situação real, né, em qual ele caiu acidentalmente numa piscina e não conseguia nadar, e aquilo deu uma sensação de: e agora? E ele foi então até uma pessoa e comentou, né, uma pessoa experiente em reprogramação mental, e ele comentou: olha,
eu tô paralisado diante dessa situação da piscina. O que eu faço? E ele recebeu orientação. Vá até a piscina, olhe para a água, ela é simplesmente um composto químico, composto de átomos, de hidrogênio e de oxigênio. Não tem vontade própria e nem consciência. Você tem as duas, a vontade própria e a consciência. E daí ele falou assim, né? E eu vou dominar. E você fale para a água, olhe para ela e fale, eu vou dominar você. Eu posso e consigo dominar você através do poder da minha mente. E de repente, ele caiu por si, que a matéria, a água, ela é completamente passiva, ela não é boa nem ruim, né? Ela tá ali para servir a pessoa. E ele conseguiu superar, então, essa dificuldade com a piscina, mentalizando várias vezes e falando em voz alta e forte. Aqui, gente, desculpa que eu já devia ter enfatizado isso antes. A forma com que você verbaliza as coisas tem um poder muito grande. Então, diga em voz alta e forte, eu vou dominar você, olhando para a água, né? Com os poderes da minha mente, eu vou dominá-la. E, na verdade, ele estava dominando a capacidade dele de administrar os pensamentos e de não sentir mais, né, medo da água. E conta aqui que até hoje, todos os dias ele nada infalivelmente para também manter a sua saúde. E isso é maravilhoso, né? Quantas pessoas vão poder ganhar liberdade olhando para a situação e falando com firmeza. Eu vou encarar isso, né? Quantas vezes isso acontece? E ele começou a fazer essa técnica de superação, então, já sentindo algo maravilhosamente realizado. E aqui ele entrega, gente, uma técnica que ele fazia nas suas palestras e recebia cura instantânea. E eu gostaria de partilhar isso com você, porque você pode aplicar na sua própria vida e já receber também essa cura desse medo que não tem fundamento nenhum, né? Ele colocou aqui como domine a técnica de superação de todos os tipos de medo. Ela funciona como um passe de mágica. Agora preste atenção. Quando você se sentir verdadeiramente numa situação em que você precisa reprogramar, o que você precisa fazer, relaxe, não é isso? Depois, traga a imagem mental daquilo que você realmente deseja atingir ou fazer. No caso dele, era entrar em uma piscina, então sinta você sentado na beira da piscina, molhando os seus pés na água, mergulhe profundamente nesse processo de sentir a temperatura, entrar com o corpo na água e tudo isso acontecendo de maneira real na sua mente. Quando você já tem essa visualização de uma forma tão espontânea, as coisas infalivelmente se organizam dentro de você. Em seguida, você vai ser induzido para querer experimentar isso no mundo real. E isso acontece verdadeiramente. Então, eu preciso ir já direto para a água? Não necessariamente. Você pode treinar tudo isso no processo mental, né? Então, vamos fazer aqui uma outra coisa que eu sei que é a dificuldade de muitas pessoas. E elas precisam gravar uma live ou fazer um vídeo. Silencia, fecha, né, os olhos, imagina você colocando a mão ali na tela e realmente trazendo essa possibilidade de já vir, né, aquela sensação de, nossa, estou pronta, estou plena. Imagine você olhando para a tela depois e gostando do resultado daquilo que você fez. Imagine você comunicando aquilo que você tem que entregar para a humanidade, até recebendo já pessoas, nossa, te agradecendo pelo vídeo. Faça com que isso seja o mais real possível e sempre focando no positivo. E solta. Quando você faz essa movimentação de mentalizar, a sua mente, ela acaba trazendo isso como uma possibilidade para sua vida infalivelmente, tá? A gente trabalha no processo de já é. Ótimo. Teve um relato aqui que eu achei maravilhoso também, que fala do medo de elevador. E o senhor, ele
trabalhava num lugar onde tinham vários andares, né? Uma empresa que tinha vários andares, ele só marcava a reunião na sala dele, subia de escada e aquela sensação de conflito. O que aconteceu? Olha só, ele começou a abençoar o elevador. E isso eu digo muito para os meus pacientes, meus clientes que chegam com a ideia de aprender a dirigir. Abençoa o carro, abençoa o lugar onde você vai passar, abençoa. E ele começou a abençoar o elevador. E por abençoar esse elevador, ele tem toda uma fala maravilhosa que ele fala, né? Que esse elevador do prédio é uma ideia maravilhosa, que ajuda as pessoas a se movimentarem, ele se vê feliz, entrando e encontrando funcionários. E toda essa ideia é feita de uma maneira tão clara e tão oportuna que realmente ele conseguiu superar o medo de elevador abençoando e falando verbalmente aquilo que ele queria. Então ele construiu a realidade interna e a realidade interna manifestou na externa. Ótimo. Dani, mas ter medo não é normal? Isso muitas pessoas me perguntam. E é sim. Todas as emoções que estão dentro do ser humano, elas são naturais. Só que existe um tipo de emoção do medo, que ela é realmente descrita aqui também, né? Que é um medo normal, que ele é natural. E existe o outro tipo de medo, que são medos anormais. Então ele coloca assim, olha, o que nós nascemos com medo é de saltos e de sons repentinos. Então, de cair e sons repentinos são coisas que estão no nosso instinto. Só que a gente tem que lembrar uma coisa bem importante. Fora disso, qualquer outro tipo de medo, seja lá que medo você tem, não nasceu com você. O único medo que está no ser humano, que são dois medos básicos, é o medo de saltar, cair, né? E de sons altos, só. O resto não veio com você, são todos anormais, então você é capaz de reprogramar todos, ok? O medo anormal, né? Então, o medo anormal faz as pessoas usarem a imaginação para o negativo. Imagine, a mulher que tinha que viajar de avião, ela já imaginava que ele ia cair, fazia recortes de jornal para confirmar que ela tá certa, que andar de avião é perigoso, né? Então você imagina que isso é um detalhe mega importante. Quando se cria um medo que é formado pelos pensamentos, lembra que ele falou? Medo nada mais é que um acúmulo de pensamentos. A gente cria, às vezes, estratégias para comprovar que o nosso medo é real. E essa mulher aqui, simplesmente, ela começava a fazer recortes e pesquisas para comprovar que realmente andar de avião era perigoso. O que aconteceu? Ela realmente não conseguia de jeito nenhum lidar com o medo dela, porque ela só alimentava o medo e ficava cada vez pior, né? Então, tem uma frase de Jó aqui que é para parar e pensar, gente, né? Jó disse, aquilo que eu mais temia desabou sobre mim. Isso é tão real. Se a gente soubesse que esses medos insanos, a gente acaba realmente materializando aquilo que a gente teme, né? Então, cuida para não alimentar seu medo de uma tal forma que ele se manifeste na sua vida, tá bom? A maneira de superar, então, o medo anormal, né? Eu escrevi aqui que isso é tão importante, que eu risquei aqui, ó, ler para todo mundo, né? Então, primeiro de tudo, né, a gente tem que tomar consciência que o mundo tá cheio de gente que teme que algo horrível vai acontecer com seus filhos, que vão ser vítimas de alguma catástrofe. Se leem notícias sobre uma pandemia, uma epidemia ou doença rara, logo vão ficar pensando que vão contraí-la. E alguns deles, eles imaginam tanto que pegam mesmo sem ter tido contato com nada, tá certo? Então, isso é um medo anormal e a gente tem que realmente saber lidar, certo? Então, a gente tem um relato aqui, quem tá ao vivo, venceu o medo de elevador porque precisava pegar, ótimo, né? Então, quando se tem essa coisa do se determinar a vencer o medo e entrar em ação, isso já é mais do que meio caminho andado. Parabéns, viu? Eu fico feliz por a conquista de cada um de vocês. Então, como superar o medo anormal? Eu vou ler aqui, tá, gente? Se você viver obcecado com medo anormal, tem que se esforçar para mover mentalmente em direção oposta.
Então, o primeiro passo é saber, é reconhecer, olha, esse medo não tá legal, ele tá normal e eu preciso ir para a direção oposta. Se pertence na extremidade do medo, vai sofrer a paralisação, uma deteriorização mental e física, e é verdade. Às vezes a pessoa fica até com um pensamento repetitivo e acelerado em cima do medo. Isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Não, meu Deus, isso aqui vai acontecer, né? Então, há uma paralisação mental e física. Por quê? Quando eu estou com medo, a sensação que vem no corpo, isso já é uma complementação minha aqui no livro, é de medo, você para de respirar, né? Então a gente precisa saber disso, que os nossos pensamentos estão comandando, inclusive, o nosso corpo e nossas emoções. Então, ao surgir o medo, uma das leis básicas do subconsciente gera imediatamente o desejo oposto da coisa temida. Ponha toda a intenção naquilo que você realmente deseja. Deixa absorver e impregnar por esse desejo e acredite no seu objetivo, sempre você vai vencer. É infalível. Esta atitude lhe dará confiança e você se sentirá num estado de ânimo maravilhoso. O poder infinito da mente subconsciente está agindo em seu benefício. Ele não falha. Em consequência, você terá a paz e a segurança que deseja para realizar. Aqui eu gostaria de complementar isso tudo, gente, com um pensamento, sabe? De Goethe, que ele fala, é um filósofo, Goethe, né? É um filósofo alemão, e ele fala que quando você tem um propósito definido e começa a agir, você começa a se colocar em movimento, as coisas acontecem, né? Eu gosto muito de pensar ao lidar com o medo também, de você distrair a sua mente daquilo que você está pensando, com uma música, alguma outra coisa, rápido, só para tirar o foco daquela repetição que às vezes acontece, e você logo em seguida começa a programar. Sou saudável, sou feliz, me sinto bem, né? Me sinto segura. Então, aquela distraidinha é mais ou menos como criança quando cai assim e você distrai, olha lá, sabe um olha lá? Você já tira aquele padrão repetitivo, né? Olha lá, olha, vamos fazer tal coisa? E logo depois você vem e retoma aquilo que você quer com foco, tá? Então analise seus medos, tenha coragem de você realmente saber que aquele monstro está sendo alimentado por você. Então, decida, tá? Muito bem. Tem um relato aqui de um homem que ele realmente estava, gente, imagina, no meio de uma selva, que aconteceu tudo errado, o avião dele parou no meio de uma selva e ele tinha tudo para ficar em pânico, né? Eu acho que todo mundo, né, tinha que ter realmente essa clareza, que às vezes algumas situações podem acontecer, como no caso desse homem aqui, que ele aterrissou numa selva e estava no meio da guerra, e ele simplesmente, ao invés de ficar com aquele pensamento repetitivo, ele conversou com o pensamento dele, ele com ele mesmo. Olha, isso é outra dica que vale ouro, hein? Na verdade não é dica, né? Isso aqui é uma ferramenta que vale ouro. John, você não pode se prender ao medo. O medo é um desejo de proteção, de segurança e de uma forma de escapar dessa situação, certo? Só que se você ficar paralisado com medo, você não vai sair daqui. Então o que ele começou a fazer? Respirou, parou no meio de uma clareira e respirou profundamente, que a respiração é uma fonte de sabedoria do nosso corpo para lidar com o medo. É incrível quem consegue perceber isso. Ele respirou fundo e começou a verbalizar que todo o poder que existe no subconsciente dele, que ele não sabia onde estava, tudo bem, mas iria conduzi-lo para um lugar seguro. E assim aconteceu. Ele começou a se movimentar quase que por instinto para um lado da floresta, logo ele encontrou um caminho, né? E logo depois desse caminho, ele já encontrou pessoas que pudessem acolher. E muito obrigada a vocês que estão aqui assistindo ao vivo, gente, mandando coração, é a coisa mais linda do mundo. Muito obrigada, viu? Então a gente percebe que tudo isso que a gente vai falando para lidar com medo, ele vai te desmembrando, né? Desse e se realmente eu me perder? O que eu faço? E se, né? Ele fala, calma, respira e confia que teu instinto te protege se você estiver focalizado na proteção. Simples assim, tá bom? Ele tem uma outra coisa aqui que ele fala que a pessoa mesmo se demitiu. Ele tinha
tanto medo de ser demitido, tanto medo e pensou durante tanto tempo nisso, que isso acabou acontecendo. Então, cuida daquilo que você pensa, tá? Muito bem. Aqui a gente vem, gente, pro final, que é livre-se de todos os medos. Na Bíblia está dito de uma fórmula perfeita para livrar de todos os nossos medos. E é lógico, eu vou ler para você o que o Dr. Murphy partilha aqui com a gente, tá bom? Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Aqui ele traz uma informação que eu não sabia, mas que Senhor é uma palavra antiga que significa lei. Ou seja, ele buscou a lei, né? Desse amor absoluto que é em nós, e houve uma acolhida. Aqui tá, gente, esse livro ele tem tantas coisas incríveis que vale a pena a leitura. Quando você acolhe, olha, tá tudo bem eu me sentir assim, só que não vai adiantar nada eu continuar tendo esse grau de medo, e eu decido a partir de agora, então, respirar e focar na solução. Há uma acolhida, né? Porque eu preciso acolher, eu preciso trazer isso. Ah, tá tudo bem. Olha, aconteceu. Então eu vou respirar agora. E durante a respiração, já ir mentalizando aquilo que você quer. Olha, estão me pedindo para repetir o nome do livro. Eu repito o nome do livro e digo que a gente está caminhando um capítulo por semana. A semana que vem a gente já termina esse livro maravilhoso, que é O Poder do Subconsciente, de Dr. Joseph Murphy. Certo? E para encerrar com chave de ouro, depois é no dia 16 de agosto, eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas enfim, a gente vai ter uma aula maravilhosa, uma masterclass, 5 passos simples para você reprogramar a sua vida. Se você deseja participar desta masterclass, solicite a sua vaga, tudo bem? Que é completamente gratuita, ou procure o link que pode estar neste vídeo ou solicite para mim que eu envio para você, tá certo? Nós já estamos com um grupo maravilhoso rolando aí no WhatsApp, entregando conteúdo extra, bônus, que vale a pena, tá? Então, o livro é maravilhoso mesmo, O Poder do Subconsciente. Cada capítulo está sendo comentado e trabalhado para se tornar mais claro, tá? E que eu amo fazer isso, porque é um livro por si só, fechado numa estante, ele pode ter uma potência de energia muito grande, né? A gente chama, tem um potencial muito grande, mas essa energia potencial, ela só fica viva se a gente leva para essa energia cinética. O que é energia cinética? É da ação, né? Dessa partilha que acontece aqui. E essa partilha tá levando muitas pessoas a colocarem realmente em prática, através da leitura, através de realmente de lerem o livro, de partilharem com a família, de colocarem em prática esses conhecimentos. E para mim tá sendo maravilhoso saber que tem relacionamentos sendo restaurados, pessoas mais felizes no trabalho, promoções acontecendo, né? E é muito... Acabei de me emocionar, oh Deus! É o seguinte, vocês não estão vendo, mas tá escrito, né? Sentimos o seu amor enquanto fala conosco. É muito amor. Ai, que bom que esse amor tá chegando aí. Mas deixa eu me concentrar aqui, que nós temos muita coisa pra fazer ainda. Vamos lá. E essa coisa que realmente me move é esse amor de partilhar e saber que a vida das pessoas está sendo transformada com esse conhecimento, tá bom? Então, ocupa este amor que vos fala, que você também é amor, é isso que é a essência da nossa vida, e a gente precisa tirar de verdade, né? Esse véu da ilusão, do medo que nos separa e trazer uma consciência plena e absoluta, que não importa o que você viveu na sua vida. Isso pode ser reprogramado e você pode ser livre para amar abundantemente também, tá bom? Ai, obrigada por esse reconhecimento. Eu realmente fiquei assim... sensibilizada, né? É tão gostoso saber que o amor que tá aqui, tá chegando aí, e me vem um sentimento de gratidão enorme pela internet, por esse momento que a gente pode estar junto, fazer live. Eu sou assim, gente, uma apaixonada por pessoas, e só de saber que a gente vai ter um encontro no qual eu vou poder ver o rostinho de cada um de vocês, isso tem enchido minha vida de alegria, vocês não fazem ideia. E que material maravilhoso, hein?
né? A Bia também tá aqui. Ai, gente, que maravilha. É maravilhoso estar com vocês, viu? Então vamos lá, gente. Ó, ele deixa no final de cada capítulo, e é bem interessante, ele deixa assim frases que são frases pra gente repensar como, né, colocar em prática aquilo. Então ele faça primeiro uma intenção. Primeira frase. Faça, né, mesmo se você estiver com medo, porque você pode dominá-lo. E é a tua força de vontade e de propósito, de entendimento, que isso mesmo é só uma sequência de pensamentos que vai poder mudar tudo isso, tá bom? Ele traz, então, algo também. Você nasceu com 2 medos só, o medo de cair e o medo de ruído alto. Tirando isso, tudo foi adquirido para você. Então, se livre dele, se reprograme, tá bom? Essa é uma ideia muito importante pra gente levar pra nossa vida. Você é capaz de se reprogramar. Você é capaz de fazer a sua vida ser leve e festiva. Muito bem. No 10, é tão incrível que eu coloquei ler. Quando eu coloco ler é porque eu preciso partilhar com vocês, então me deem a permissão que eu vou ler aqui, tá? Você pode vencer o medo anormal quando acredita no poder do subconsciente. Você pode mudar as condições, tomar a realidade dos seus desejos mais acalentados do seu coração. Dê atenção imediata para o seu desejo. Foco no positivo. O que você quer de verdade. Esse é o grande segredo, hein? Que é o oposto do medo. Então, esse é o amor que expulsa o medo. Quando você decide aquilo que você realmente quer vivenciar, que você realmente quer viver na sua vida, mas Dani, eu tenho medo de me relacionar, eu tenho medo de casar e não dar certo de novo, né? Eu tô com medo. Então tá, então foca naquilo que você quer, né? Então o que você deseja. Fecha teus olhos, imagina você com um casamento feliz, você se comunicando bem com essa pessoa te acolhendo também, vocês crescendo juntos. Coloca foco no positivo e acredita. Agora ficar com esse medo, né? Medo de não conseguir se relacionar, medo da história se repetir, medo sei lá do quê. Isso é adquirido por você. Começa agora a sentir a emoção de você estar vivendo já a vida que você deseja. Isso vai te trazer uma força interna muito grande para encontrar o teu caminho. Lembra da história do cara que estava perdido no meio da floresta, né? E quantas vezes a gente não se sente assim, meio perdido, né? Agora, e agora? O que eu faço? Silencia. E determina, olha, a partir deste momento eu quero encontrar a solução para isso. Silencia, respira. Escreve o que significa isso para você, tá? Então as coisas que você teme, 99,999% nem existe. São invenções do seu pensamento, né? Então a gente precisa ficar muito consciente com o que a gente escuta no noticiário, com como a gente lida com as informações, para não se assustar de maneira devida e ficar tendo medo do medo e paralisando a nossa vida, tá bom? Quero agradecer muito a todos vocês que estão seguindo, gratidão mais uma vez pelo relato de vocês sentirem, né, esse amor que chega até vocês. Para mim isso é muito importante, porque nós realmente somos seres, né, de emoções e conduzidos pelo nosso pensamento, a nossa atitude seja sempre regada de muito amor em tudo que a gente faz. Então fica aqui, mais uma vez, o meu grande convite para você participar da Masterclass 5 passos simples para você reprogramar a sua vida. Estou preparando essa finalização com muito amor. É gratuito, solicite o link para você participar, tá bom? E espero que você aproveite esse conteúdo de hoje para começar a trabalhar com os teus medos de uma maneira mais livre. Quero deixar uma frase minha para você aqui. Você é muito maior do que os teus sentimentos. Do que tuas emoções, melhor falando, né? Porque o sentimento realmente que rege a nossa vida é o amor. E o amor é a única coisa que cura, que liberta, que traz algo maravilhoso para nós, certo? Então, verbalize o quanto você se permitir. Eu sou amor. E solta tudo isso que está te prendendo a realizar os teus sonhos.
Eu sou Daniele Leonel, uma apaixonada por desenvolvimento humano, por pessoas, né? Minha maior missão na vida é realmente ajudar as pessoas a melhorarem aquela programação interna dos seus pensamentos, melhorarem as falas, os relacionamentos externos e terem uma vida de muita qualidade, né? Uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. Isso é ter sucesso para mim. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Que você seja feliz de ser quem você é e se liberte de todas as amarras do medo ou qualquer outra coisa que possa estar te prendendo a ter os teus sonhos realizados, sejam eles quais forem. Porque você merece tudo que há de bom no mundo. Um beijo, fiquem com Deus, até muito breve. Lembrando que esta live fica salvo também no canal do YouTube e você vai poder assistir lá e compartilhar com as pessoas quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, gratidão, muito, muito, muito obrigada. E a semana que vem será nosso último capítulo. Eu estou muito, muito entusiasmada pra gente concluir nosso primeiro livro aqui do Clube do Livro. E tem coisa boa chegando por aí, hein? Um beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.